Panorama do mercado com hábitos, as principais notícias do dia 11 de julho e hoje, claro, um sábado, então vamos fazer uma retrospectiva da semana, gravando aqui diretamente de São Paulo, capital. O que eu gostaria de enfatizar em relação ao que aconteceu nesta última semana, entre os dias 4 e 11 de julho, dizem respeito aos primeiros fatores, né, que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, as ações americanas recuperando o movimento de tendência da inteligência artificial e as empresas semicondutores, memória, aquela retomada do que nós vimos no primeiro semestre. Tivemos também o IPO da SK Hynix, que capitalizou com o lançamento das suas ações na Nasdaq, uma tentativa de fechar o gap de valuation com as empresas de memória, principalmente a Micron, né, que é a referência americana, e o CEO da SK Hynix, que é uma empresa coreana, mas que obviamente agora se propõe a ser uma empresa global. O CEO deu entrevista na CNBC, falou que as oportunidades de expansão são imensas e que a demanda é muito maior do que a capacidade de oferta dessas empresas, então ele vê pelo menos aí uns 2 a 3 anos com muita solidez de demanda acima da oferta, porque não é algo rápido de conseguir corrigir. Eu ainda, particularmente, tenho uma preocupação, que eu tô vendo que o custo do token tá muito alto. Você vê o Claude, quanto ele tá cobrando de token. Agora o GPT lançou um modelo novo 5.6, o Grok lançou o 4.5 do Elon Musk, então o custo do token tá ficando muito mais alto. Eu não sei se as empresas vão conseguir absorver esse constante aumento de custo de token, então isso me preocupa um pouco, se uma hora nós começarmos a ter uma desaceleração de receita, porque as empresas estão com dificuldade de pagar essa quantidade absurda de custo por token. Então fica aqui a ressalva, esse é um ponto que me preocupa bastante. Eu acho que uma recessão poderia começar por essa ponta, pela ponta do custo do token. E aí tem aquela questão da energia. A energia é muito cara nos Estados Unidos, um gargalo também energético para prover, a necessidade que esses servidores, esses data centers de IA precisam e não conseguem. Eu sou muito, otimista hoje com essa tese da energia. Então eu vejo muito a questão da energia nuclear, da energia, tradicional, as turbinas de energia. Essas empresas que estão ligadas têm também, empresas de células, Bloom, já é uma tecnologia mais sofisticada, mas que entrega rapidamente a energia para esses servidores. Então eu sou bastante entusiasta desse ponto em específico. Toda vez que existe uma discrepância entre oferta e demanda, o investidor consegue capturar um ganho muito expressivo na ponta em que existe o desequilíbrio, onde as empresas estão faturando bastante. Então, nesse caso aqui, como eu disse, é um problema de oferta, então você fica numa situação bastante vantajosa como investidor. Claro que tem que tomar cuidado com valuation, mas já a Evernova, por exemplo, é uma empresa muito sólida, tem uma empresa de construção também que se beneficia de data centers, EM Group, um bom retorno sobre o capital investido para o acionista, um bom retorno sobre o patrimônio líquido, uma empresa que é especializada em construir e fazer esses data centers. Então, tentar pensar um pouco fora da caixa, para não ficar preso só aos nomes tradicionais, né, para não ficar nas Nvidias da vida, AMD, Micron, SK Hynix, Samsung, tem muita coisa aí para poder surfar, para aproveitar. É uma tendência que eu particularmente não vejo como algo que vá acabar nos próximos meses ou anos. Acho que é uma tendência muito mais longa, é mais ou menos o que foi a nuvem na década anterior, que foi um movimento de 10 anos aí no mínimo. Pegamos Microsoft crescendo muito, Amazon Web Services crescendo muito. E a inteligência artificial é um processo similar, talvez até maior do que o da nuvem. Então, pode haver retrocesso, pode haver uma correção no preço, até pode, mas não é algo que vai desfazer esse movimento que é inevitável, né, um ganho de eficiência das empresas. Olha as margens de lucro líquido, recordes que nós estamos vendo no mercado norte-americano. Isso tudo certamente tem um impacto direto do uso da IA na cadeia de produção como um todo. Então, fica aqui esse comentário. Vou falar um pouco das treasuries. As treasuries caíram porque o yield, curva de juros americana, subiu como um todo. Uma grande preocupação com um aumento, um repique inflacionário e uma postura mais hawkish de boa parte dos membros do Federal Open Market Committee. Essa semana o evento mais importante foi a divulgação da ata do FONC na quarta-feira. Eu já dizia isso desde o começo da semana. Ficar de olho, mas eu achava que a ata já era publicada velha diante do que havia acontecido em relação aos Estados Unidos e Irã, e realmente
o que nós esperávamos, um FONC mais hawkish, se materializou, um mercado que agora coloca expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, mas eu ainda tenho uma visão que não tem aumento de juros, que Kevin Warsh consegue convencer os demais membros a manterem os juros onde estão e aguardar um desfecho sobre a questão no Oriente Médio. Lembrando, tivemos o acordo, aí depois o Trump acusou os iranianos de não cumprirem um acordo preliminar e voltou a atacar os iranianos, então é um negócio sem fim, mas o petróleo, apesar de tudo, o petróleo não voltou nem perto da casa dos $100, então fica ali entre 70 e $80. Claro que é importante acompanhar esse movimento. Quem sofre? Quem sofre é a Europa, né, se houver uma retomada dos problemas de petróleo, de energia em geral, quem vai sofrer é a Europa. Por isso que essa semana houve uma interrupção da alta das bolsas europeias, e na Ásia, o Japão e Coreia também subiram bem, enquanto China ainda cai. A China é um grande problema, porque, ela vinha numa linha deflacionária, mercado doméstico muito desaquecido, preços dos imóveis, vendidos no mercado secundário, que são aqueles vendidos entre pessoas físicas, caindo muito, quase 10%, dependendo do nível do imóvel. Então, o mercado lá está muito ruim, as empresas de tecnologia corrigiram bastante, múltiplos muito baratos das empresas de tecnologia, eu tenho falado isso, até postei nos stories essa semana, de novo, mostrando que a Alibaba está entrando no movimento comprador. Por quê? Porque as empresas estão muito baratas, os chineses estão conduzindo um modelo open source de IA, e é bem possível que haja uma retomada dos preços. Não vão negociar com o múltiplo de Big Tech americana, é óbvio que não, mas, existe uma discrepância de múltiplo muito grande, uma Tencent, Baidu, vale a pena dar uma olhada nessas empresas, eventualmente numa cesta, num ETF de ações, ligadas à tecnologia na China. Não existe nenhum ETF temático de IA da China, não existe, eu já pesquisei, mas pelo menos existem em cestas de tecnologia, vale a pena você dar uma olhada, conversar com o seu assessor, consultor. Não é recomendação de investimento, estou falando aqui o que eu fiz e a minha visão. Enfim, converse com a pessoa que o assessora, é o melhor caminho. E aí, falando um pouquinho de Brasil, o Brasil, o IPCA veio abaixo do esperado, isso foi muito bom. A bolsa subiu, ao longo da semana e parece ter agora uma compressão do prêmio na curva de juros brasileira. Ainda, claro que ainda é um pouco cedo, porque foi o primeiro print aí do IPCA brasileiro. Talvez agora nos próximos meses nós tenhamos também um arrefecimento que possa colaborar para que a meta da inflação seja cumprida, com aquela banda lá de 4,5 com excesso, e eu acho que vai ser difícil o Banco Central conseguir voltar esse IPCA para a banda, mas, fica numa situação difícil para ver novos cortes de juros no Brasil, então é bem possível que essa Selic fique alta por mais tempo. Eu particularmente penso que vale muito a pena travar agora, pegar um pré-fixado, pegar uma NTN-B, principalmente ponta longa, eu acho que tem um prêmio fiscal embutido, que é mais ou menos, assim, um argumento do Keynes, né. O Keynes na Segunda Guerra ele tinha feito uma alocação, e aí ele argumentou assim: "Cara, eu vou fazer essa alocação aqui, porque se se realmente o que está embutido no preço se materializar, acabou a Inglaterra, acabou tudo". Então, é mais ou menos o raciocínio é parecido. Isso quer dizer, se continuar os juros nesse patamar, juro real de 8, o Brasil vai quebrar mesmo, não vai ter jeito, porque não tem condição de pagar um juro desse tamanho, um juro real desse tamanho. Então, precisa ter uma convergência, ano que vem vai ter que acontecer algum endereçamento sobre esse assunto, e é natural que se o investidor tiver alocado na ponta longa, ele vai se beneficiar. Então, fica aqui a minha visão também sobre a renda fixa no Brasil, o que está acontecendo. Eu tenho uma visão mais otimista em relação a pré-fixados e as Bs. Gosto de LTN, NTNF. Parte intermediária da curva é interessante também, mas os longos, né, você vai ganhar mais. Mas eu gosto também da parte intermediária da curva, gosto sim, para o carrego. Acho muito interessante você carregar com um prêmio aí de 8% em cima de uma inflação implícita de 5 e pouco, 6%. Eu acho um rendimento fantástico, principalmente para quem é um investidor mais conservador. Então, esse é a recapitulação da semana, fazendo alguns comentários aqui. Eu estou bastante animado para a próxima semana, porque é uma semana com dados muito importantes. Nós teremos o CPI lá nos Estados Unidos. Vou falar na segunda-feira, eu vou falar de novo sobre isso, mas é importante que você tenha isso em mente. Teremos o CPI nos Estados Unidos, importante para avaliar a inflação no país. Teremos também o PPI, que é a inflação para o produtor. Começaremos com o balanço de resultado dos bancos. Teremos resultados dos principais bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo. Todos os grandes bancos estarão com os seus balanços divulgados até lá. E o PIB e dados de atividade da China também, para acompanhar se essa minha visão bearish da China continua, mas de todo modo lembrando, meu sentimento é bearish, mas
quando nós olhamos para valuation, são outras coisas que nós temos que olhar. Às vezes existe um sentimento bearish, mas às vezes existe uma discrepância de valuation a se capturar. Então, é mais ou menos isso que eu penso hoje. E o último ponto ainda a enfatizar na semana que vem é o balanço da TSMC, lembrando, a maior, fabricante de chips e faz todos os GPUs da NVIDIA. A NVIDIA parece que tem quase 50, 60% da capacidade da TSMC contratada só para NVIDIA. Então, é só para você ter uma ideia, do que ela representa, a empresa de Taiwan que está por trás do conflito geopolítico entre norte-americanos e chineses também, tem uma importância vital para a cadeia de semicondutores global. Então fica aqui o meu comentário, espero que você tenha um ótimo final de semana. Hoje só uma retrospectiva mesmo para detalhar o que aconteceu, minha visão sobre as variáveis macro aqui no país e em Brasil. De novo, eu rodo valuations aqui com várias empresas e tento fazer uma análise de custo-oportunidade em relação às empresas e a curva de juros, e eu prefiro ficar aplicado aqui na curva de juros brasileira. Então essa é a minha visão. Um ótimo final de semana e voltamos na segunda-feira com o habitual panorama do mercado antes dos pregões serem abertos. Um abraço e um ótimo final de semana. E quem for assistir a Copa do Mundo, uma ótima Copa com grandes jogos hoje: Inglaterra e Noruega e Argentina jogando contra a Suíça.